Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando aqui continuidade ao nosso estudo, nós estávamos vendo o princípio do censuramento remoto, o entendimento da onda eletromagnética, a sua influência e relação entre o comprimento de onda e a energia, os tipos de espalhamento. Então é uma informação muito importante, né? Menor o comprimento de onda, mais energia, maior o comprimento de onda, menos energia. Aqui mais energia, aqui menos energia. Quanto menos energia, menos informação eu trabalho. Quanto mais energia, mais informação eu trabalho. Quanto maior o comprimento de onda, maior o alcance que eu consigo trabalhar. Quanto menor o comprimento de onda, menor o alcance que eu consigo trabalhar. E aí nós estávamos vendo essa relação com relação às imagens de satélites. Então as imagens de satélites sofrem muita interferência atmosférica, né? Na banda azul, verde e vermelho, porque as partículas são pequenas. Se eu quero interagir com um alvo, se eu quero entender a planta a nível da sua estrutura molecular, para entender, sei lá, fotossíntese, aí eu tenho que trabalhar com um pequeno comprimento de onda. Mas eu quero estudar a planta para estipular o volume de folhas, aí eu trabalho com um comprimento de onda maior, que me dá uma sensação, né, da textura da planta. E com menor comprimento de onda, eu estudo os componentes mais molecular da espécie. Então nós estávamos vendo o comportamento espectral da vegetação, né? Então tem um pico de reflectância aqui. Vou ter que gravar tudo de novo. Ah, não tá certo. Tá, ajeita a cabeça para baixo. Então ele tem um pico de reflectância aqui no verde. Por isso nós enxergamos vegetação verde. Depois ele absorve essa energia para fazer a fotossíntese. E novamente tem um pico de reflectância aqui no canal do infravermelho. E aí ele vai ter maior ou menor incidência aqui, ó, quando a planta estiver com um teor de água muito alto. Então, só para você ter uma ideia, é difícil fazer análise de vegetação em ambiente do cerrado, porque no cerrado eu tenho muita presença de solo exposto, vegetação rasteira, vegetação arbustiva, e isso, para nós, quando for trabalhar, essas plantas costumam ser muito secas. Então, uma planta do cerrado, ela pode se comportar assim, ó. Pode ter uma tendência de se comportar assim, ó. Os picos, essa etapa final aqui, ó, esse pico de reflectância aqui, que deveria descer por causa da água, ela desce menos porque é uma planta mais seca. Então, existe perfis diferentes, por isso eu consigo determinar se eu espero que uma região, se eu espero que a vegetação tenha esse comportamento e ele vai ter esse, então esse que é o esperado, esse aqui é o que eu encontrei, todo esse comportamento da planta pode estar relacionado com sua idade, espécie, doença, algum estresse. Então nós podemos fazer esse monitoramento das plantas, estimativa de safra, doença, enfim, uma série de coisas que dá para fazer inferência baseado na expectativa de qual a planta deveria ter e do que ela encontrou atualmente. E nós vimos também, né, que nós trabalhamos com índices espectrais, porque em vez de eu trabalhar com todas as imagens juntas, eu destaco a vegetação por meio de uma conta que eu faço entre as bandas, e aí eu construo meu índice espectral. Bom, o que nós vamos ver agora, né? Continuando o assunto, comportamento espectral dos alvos. Vou voltar aqui no gráfico, do mesmo jeito, né? Azul, verde
vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio, infravermelho médio, porque tem médio 1, médio 2, tá? Tá mesmo, eles costumam decompor aqui reflectância 60, 50, 40, 30, 20, 10 e 0. O que nós vamos estudar agora? Vamos estudar agora o solo. O solo acontece da seguinte forma: quanto maior o comprimento de onda, mais o solo reflete. Então, se eu traçar uma curva aqui, ó, vai ter mais ou menos esse comportamento. Já vou desenhar o gráfico aqui embaixo aqui, ou aqui do lado. Vou fazer aqui do lado, mesmo gráfico, tá? Azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio, infravermelho médio. Aqui vou colocar água, tá? 60, 50, 40, 30, 20, 10 e 0. Aqui vai ser, no caso, água. A água é um corpo altamente absorvedor, então guardem essa informação. Nós enxergamos o que eu tenho na atmosfera, né? Eu tenho vapor de água. O tamanho da partícula de água é tão grande com relação ao comprimento de onda, tá? É pequenininho para a gente, mas é grande com relação ao tamanho de comprimento de onda. É tão grande que toda onda que bate na água, ela reflete nessa partícula de água. Aí, então, quando a água está em estado vapor, aglutinado, eu consigo enxergar as nuvens brancas. Mas se essas águas costumam aglutinar bastante, começa a aglutinar, começa a haver o processo de condensação, então essas partículas de água costumam ficar ainda maior. E aí ele vai começar a absorver energia. Então toda a onda eletromagnética que chega na nuvem começa a absorver. Então então vai começando a ver, né, o escurecimento das nuvens. E a gente vai enxergar, né, as nuvens carregadas, cinzas, né, que está prevendo uma chuva. Então a água é um corpo altamente absorvedor. A água tem eu nem diria um pico de reflectância, ela reflete um pouco no azul. Dali para frente ela só que para baixo. O gelo não, o gelo é assim, ó, direto, né? Assim como nuvem também, porque o gelo é branco. Então a água é um corpo absorvedor e esse aqui é meu solo. Quanto maior o comprimento de onda, mais o solo reflete. E a água é um corpo absorvedor. Por que eu estou trazendo as duas informações? Porque qualquer alteração que eu fizer no solo e esse solo vai absorver água, essa curva vai descer. Então você pensa, um solo arenoso ou um solo argiloso, né? Então, se eu fizer uma curva aqui, ó, e vou fazer outra curva aqui assim, ó. Aí posso colocar aqui, vou colocar aqui minha legenda aqui, ó. Minha legenda para um caso, né? Depois eu vou trocando os casos. Então, se eu falar qual é o solo, eu tenho um solo com, sei lá, 10% de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Vai ser sedimentos, vai ser vegetação, né? A questão da fauna do solo, né? Que costuma aumentar maior teor de matéria orgânica. E isso faz com que o solo absorva mais água. Então, maior teor de matéria orgânica faz o solo absorver e segurar essa água. Então, como o solo absorveu água, ele tem mais água. Então, quanto maior matéria orgânica, né,
mais o solo absorve água. Então, eu poderia dizer que esse solo da linha vermelha, se eu fosse comparar assim, qual solo tem maior teor de matéria orgânica? O solo aqui, o vermelho, tem teoricamente mais matéria orgânica do que o marrom, do que o amarelo. A textura do solo arenoso segura menos água, porque os poros são maiores, então a água passa e vai direto, não consegue reter essa água. Então, quanto mais areia tiver o solo, ou quanto mais argiloso tiver o solo, muda também esse comportamento. Então, poderia dizer que, por exemplo, que o solo amarelo é o arenoso e o solo aqui vermelho é o argiloso, porque ele segura maior teor de matéria orgânica, maior água, né? Componentes químicos também. Então, se eu tiver então a análise basicamente é essa. Qualquer inferência que eu falar, que eu tiver no solo, estiver comparando aqui, né? Solos diferentes. Qualquer coisa que faz esse solo absorver mais matéria, maior água, essa curva desce. Então, eu poderia dizer que aqui o vermelho é um solo argiloso, com matéria orgânica. Um solo úmido. Enfim, toda característica que pode levar. E o amarelo seria um solo arenoso, né? Enfim, né? Um solo seco. Então, é essa que fazemos a análise do solo. Com relação aqui à água, a água é um corpo absorvedor. Só que isso aqui, gente, é uma água limpa. Deixa eu ligar aqui mesmo, agora que eu vi que tá meio... Isso, melhorou, né? Então isso aqui, ó, é uma água limpa. Se a água estiver contaminada, essa água vai comportar da mesma maneira que o seu agente poluente, né? Então, só que a água é um corpo absorvedor, lembre-se disso. Então, se tiver uma água desse jeito aqui, ó, a tendência é que essa água aqui, ó, está com grande sedimento de eutrofizada, com bastante alga. Esse comportamento aqui é da vegetação. Mas pode acontecer dela estar assim, ó. Isso aqui, ó, esse comportamento que é do solo, significa que essa água aqui, ó, está com muito sedimento. Qual que é a análise que a gente faz? Olha, lembre que isso aqui posso chamar de bandas, tá? Banda 2, banda 3, banda 4, banda 8, banda 11 e banda 12. Isso aqui for sentinela, tá? Então, se eu estiver analisando uma água, aí de repente o meu valor no azul é alto, o valor aqui no... Porque isso aqui é o valor que tem na minha imagem, tá? Eu posso fazer essa analogia. Então, aí eu estou no vermelho, o valor diminuiu, o infravermelho, o valor diminuiu. Então, essa água aqui eu poderia dizer que é uma água mais limpa. Agora, se eu estou analisando essa água, aí eu estou analisando a banda do azul, do verde, vermelho, e isso está sempre subindo constantemente na medida que eu troco de banda, isso aqui, ó, é característica que o solo está com muito sedimento. Agora, se ela der um pico no azul, um pico no verde, gente, lembrando que isso aqui é valor baixo, tá? Aí de repente o valor valor um pouco mais alto no infravermelho. Isso aqui é a tendência que se seja a água com agente eutrofizado. Então, quando for analisar as imagens de satélite, tudo isso aqui, ó, leva em consideração. Então, se eu estiver analisando uma agricultura, uma área de mata, uma área, enfim, né? Se eu estiver analisando imagens de forma geral, analisamos dessa forma.
colocar um exemplo aqui, ó. Porque na prática nós temos o costume de avaliar imagem por 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Aí falta muita tinta, hein? É comum a gente analisar as coisas pelas cores, né? Tá mais azul, tá mais verde, tá uma coisa mais vermelha, marronzada, então ali é solo exposto, né? Mas quando eu quero fazer alguma inferência mesmo, entender o que está acontecendo, tomar decisão ou criar um método para fazer uma análise da área, eu tenho pelo. Essa tinta tá muito ruim. Isso que melhorou. Quando eu estou fazendo. Tá vazando, né? Quando eu estou analisando eu quero ter uma resposta da minha imagem, extrair alguma informação da minha imagem, eu quero dimensionar alguma coisa, eu quero tomar decisão em cima daquilo, eu quero entender, por exemplo, se a vegetação de um lado aqui é melhor do que essa, se esse solo aqui tem mais vegetação do que esse solo aqui é mais úmido ou não é, se aquela água realmente está limpa, eu tenho que tomar medições numéricas do dado. Por isso que é importante fazer essa análise. Vamos supor aqui, ó, que eu estou na região do vermelho, tá? Então, vou falar que eu estou na banda B4. E aqui eu estou na banda no B8, tá? E aí eu posso analisar o seguinte. É comum você analisar a imagem pela cor, mas nós vamos trabalhar com a imagem no número. Então aqui pode ser o número 50, 70, 10, 12, 15, 20, 30, 50, 60, 100, né? Vamos colocar 20 aqui, 2, 3, 4, 7. Então, como eu estou na B8, vou trazer o gráfico aqui da vegetação. Eu gosto desse gráfico aqui, ó. Que é a compilação dos três. Então, voltar aqui tudo de novo, né? Azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio, médio 2. Então, se eu recapitulando aqui, né, juntar os três gráficos aqui, vegetação, água e planta, então aqui, ó, minha água, aqui meu solo, vou deixar de marrom, e aqui a minha vegetação, né? Aqui eu não fiz uma coisa muito boa, não. Então, solo, vegetação e água, tá? Então, se eu for analisar aqui, ó, valores muito baixos, 2, 3, isso aqui tende a ser água. Então, se eu fosse classificar a minha imagem, isso aqui seria água, seria água, seria água. Estou na B8, tá? B8 é infravermelho próximo. Eu estou aqui, ó. Estou na B8 aqui, ó. B8. Estou analisando essa faixa aqui. Lembrando que essa água a um corpo absorvedor, dá a impressão que é no par, né? Ela fica quase tendendo a zero aqui essa linha. Então tudo que é baixo é vegetação. Então eu estou analisando a imagem pelo número, não pela cor. Eu não estou enxergando um verde mais claro, um verde mais escuro. Estou classificando a minha imagem em função do valor do pixel. Valor está muito baixo, vou chamar de água. Valor está meio intermediário, vou chamar aqui de solo, né? Então aqui eu vou falar que é solo, aqui é solo, 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 solo. Aqui eu posso falar que tem uma porção de água aqui em cima, que tem valor 10. Isso aqui também é água. E aqui é a minha vegetação, né? Aqui é vegetação, 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 vegetação. Então eu consigo interpretar uma área com base nisso. Então, por exemplo, isso aqui eu tenho 100, 112, 115, 116, 130, aí baixo aqui para 70,
80, 90, isso aqui varia, tá, gente? Com processamento, com imagem. Esse valor aqui, tô chutando aqui. Na verdade, nem esse valor aqui não, o valor é próximo a 100 mil, a 10 mil, né? Mas a gente pode converter qualquer coisa para análise, você pode ter uma analogia aqui. 12, 10, 15, 20, enfim, né? Se eu falar que isso aqui tudo é um solo exposto, eu estou afirmando que isso aqui é solo exposto. Eu posso tomar a decisão seguinte, olha, esse solo aqui, ó, está mais úmido. Esse solo aqui, ó, por tá um valor mais alto, é um solo mais seco. Esse solo com valor um pouco mais baixo pode ser um solo que está com presença de vegetação. Então, eu posso analisar o solo. Eu sei que tudo ali é solo e tomar uma decisão que está acontecendo ali. Olha, ali está acontecendo isso, isso e isso. E lembrando, gente, que eu posso resgatar a imagem ao longo do tempo. E aí, às vezes, você não vai enxergar claramente a imagem, vai enxergar um pixel. E aí você tem que fazer a interpretação numérica ali, ó, pra você tomar uma decisão do que de fato está acontecendo. Vamos para o Google Engine para mostrar para vocês, ó. Ah, tem um código aqui, deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui. Eu vou trabalhar com vocês alguns encontros síncronos para a gente trabalhar um pouco dentro do como funciona o Google Earth Engine, tá? Aqui só para mostrar algumas coisas práticas acontecendo. Vou colocar aqui numa época de, sei lá, 2019, que eu sei que a lagoa do IF estava eutrofizada, eu acho, 2020. Vou colocar 2019. Pedir para executar aqui o código. E aqui apareceu para mim as duas imagens de satélite, tanto Sentinel-2 quanto o Landsat 8, tá? Então, claramente aqui, próximo conteúdo nós vamos trabalhar com isso aqui, ó. Entender a diferença disso. De cara eu posso, vou até ligar a imagem do Google aqui, né? De cara você pode notar que a imagem Sentinel você tem mais, né? Detalhe da superfície, enquanto o Landsat não tem lá. O Landsat é mais, tá vendo mais a níveis de pixel. Só que a imagem do Google Earth lá, você vê com muito mais detalhes, mas enfim, né? Vou vir aqui na lagoa, não preciso que o dado esteja ativado aqui, vou clicar aqui na lagoa e vou analisar aqui, ó. Azul, verde, vermelho, infravermelho, por aí vai. Então tá mandando muita informação em infravermelho. Vamos ver com o Sentinel aqui, ó. B8 também. B3 verde, tá vendo? Tem um pico de reflectância no verde. Se a água tivesse mais límpida, ela tenderia a ter um valor aqui na B2 maior e tudo isso aqui, ó, seria bem menor. Então é natural da água que a água limpa, né? Que isso aqui vai diminuindo. Então um pico aqui no azul, o resto vai diminuindo. Se está aumentando aqui, ó, é porque isso aqui não tem uma água tão límpida assim. Essa água aqui tava, eu acho que 2019, vou tentar 2020 aqui para ver. Tava eutrofizada. Vou colocar 2018. E aí eu posso comparar, né? Olha, será que 2015, 2018, 2019, 2020, como é que tá essa água, né? Tá aqui, tô comparando aqui a água em proporções, em épocas diferentes. Vou ativar a imagem do Google aqui, sem contar, gente, que eu tenho que clicar realmente na água, né?
que a imagem do Google, ela é, não sei se é tão... Ah, tá, não tinha imagem do Sentinel em 2018, nesse período aqui. Vamos colocar aqui 2020, só para brincar aqui. 2020, eu acho que tem imagem. Tem. Tá carregando aqui a imagem do... O bom do Google Earth Engine é que eu posso processar tudo aqui dentro e exportar só a resposta para o computador depois. Olha lá, um pico aqui no verde, novamente. E aqui, de novo, um pico também no verde. E aqui lá no Red Edge, né? Não, esse aqui é Sui, eu acho. 9. Tem que checar com a banda 9 do Sentinel. Então, eu posso trocar os anos e ver isso. Vamos tentar aqui 2024. Como é que tá a lagoa? E clicar lá de novo para me obter informação, que eu acho que mudou um pouco o perfil nessa época. Ainda se é um pico no verde, mas eu posso comparar quantas bandas também, olha lá, como é que aumentou o pixel, né? Comparando com o ano anterior, aqui aumentou demais, porque sinal que tá, como a lagoa está secando, estou começando a obter informação do solo. Aqui é apenas solo exposto na lagoa. Aqui tem outro script aqui, ó, deixa eu ver isso aqui. Aqui, se eu clicar na área, ele me dá o valor da série temporal. Então são todas as imagens do Landsat 8 que eu tenho em 2014 até 2025. Isso aqui é o valor do pixel. Percebe aqui que tem valor muito estourado? Esses valores estourados tendem a ser períodos onde a imagem está com nuvem. E olha que tem um filtro aqui, tá? Para tirar a nuvem. Mas problema atmosférico aqui, ó. Tem esse dado aqui, tem esse valor. Aqui estou na banda do infravermelho. Vamos pegar aqui, vamos estudar a DOI aqui, né? Brumadinho. Olha lá, vamos pegar esse rio aqui, ó, de Brumadinho. Olha como é que tá bem. Como é que tá bem com terra, né? Como foi o negócio do Brumadinho? Mas aqui, ó, eu posso, se eu filtrar, tirar esses dados aqui com muita nuvem, né? Colocar aqui um critério aqui para diminuir o número de nuvem, que aqui eu não sei quanto que colocou de porcentagem, diminuir a ser mais criterioso com as nuvens e começar a analisar, eu poderia muito bem fazer o antes e depois do desastre de Mariana, acompanhando o rio, a água, e ver se essa água se recuperou ou não, né, da condição do antes da tragédia. Então poderia fazer esse acompanhamento sem esse critério. Tem que estudar esse algoritmo aqui, que isso aqui eu pedi para o ChatGPT fazer esse código. Não estou achando critério de nuvem aqui não. Mas daria, em tese, para estudar, né? Eu clicando aqui numa região específica e ele trazer para mim os dados, né? Antes do desastre, depois do desastre, né? O quanto que essa água aumentou ou diminuiu.
Então a tendência é que tenha valor bem baixo, porque no infravermelho a água absorve muita energia, quase toda. Mas se tem alguma carga de poluente, ela vai aumentar esse valor. Então daria para estudar antes e depois do rompimento da barragem, se está havendo recuperação nesse rio e se as ações estão sendo efetivas ou não. Será que esse rio recuperou ou não, fazendo análise espectral, né, dessa área aqui da água. Eu acho que era, né, ali em cima. Então é uma série de coisas, né, que nós podemos fazer essa análise de imagem de satélite, a análise do comportamento espectral. Vou deixar isso aqui só para terminar o assunto anterior, né, de comportamento espectral dos alvos. E o ideal aqui agora é a gente fazer algumas práticas em geral, mas eu vou continuar o conteúdo teórico. Próximo conteúdo que nós vamos ver é sistemas sensores, quais são os satélites, configuração dos satélites, escolhas melhores dos satélites, e nós vamos trabalhar com isso com vocês, tudo bem? Então, até o próximo vídeo, gente.